Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Álvaro Dias. O nosso tema, decisão tomada agora, pouco antes da gente gravar aqui no plenário do Senado Federal. Diz respeito à determinação da primeira turma do STF com relação ao senador Aécio Neves. Essa decisão do STF levou o Senado Federal a se pronunciar. E a primeira medida, decidida pelos líderes, é classificar esse assunto como urgente, porém, votar o seu mérito na próxima semana. Quem conversa conosco sobre o assunto, faz uma análise desse momento, é o senador Álvaro Dias. Agradeço sua presença aqui conosco, senador, e a gente gostaria de ouvir o senhor, como o senhor está vendo, como o senhor narraria para nós, cidadãos, uma situação delicada, cheia de perspectivas, né? Eu temo estar o Senado cometendo mais um equívoco. Entre tantos que tem cometido, não é? Nós temos ainda a possibilidade de esgotar esse tema no âmbito do Supremo Tribunal Federal pela via recursal. Então, é óbvio que se deve esgotar todos os recursos na esfera do Supremo Tribunal Federal e, se o impasse perdurar, discuta-se no âmbito do Senado. Mas a interdependência dos poderes é essencial ao Estado de Direito democrático. Quando Ulisses Guimarães promulgou a Constituição, no dia 5 de outubro de 88, naquele reencontro da nação com a democracia, todos nós aspiramos estarmos revendo, ou pelo menos fortalecendo, esse conceito da interdependência dos poderes. O Senado prestaria um bom serviço à democracia se possibilitasse ao Supremo esgotar esse tema através da via recursal. Quem sabe até a próxima terça-feira nós não possamos ter novidades em relação a isso. Afinal, o que acontece, senador? Há realmente uma brecha na nossa Constituição que possa causar essa divisão de opiniões que está acontecendo? É questão de interpretação. As interpretações são diversas, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Tanto é que a votação foi 3-2 na primeira turma, não é? Eu interpreto de forma a considerar que a decisão da primeira turma tem guarida, sim, na legislação. Por quê? Porque o próprio Congresso Nacional aprovou em 2011 alterações ao artigo 319 do Código de Processo Penal, estabelecendo as medidas cautelares diversas da prisão. Portanto, o procedimento da primeira turma foi em relação à adoção de medidas cautelares diversas da prisão. Esse recolhimento noturno não configura prisão. É desta forma que nós estamos interpretando o artigo 309 do Código de Processo Penal. Cabe ao Senado deliberar quando houver prisão de senador. Nesse caso, não houve. Se, eventualmente, no descumprimento das medidas cautelares impostas, o Supremo determinar a prisão do senador, aí sim caberia ao Senado Federal tratar do tema. Mas o tema não fica polêmico a partir do momento um parlamentar que tem foro privilegiado, ele estaria sujeito a medidas cautelares? Isso na Constituição. O que não está na Constituição nos remete ao artigo 5º. Somos todos iguais perante a lei. Não há essa prerrogativa na Constituição. Ela teria que estar explicitada. O foro privilegiado é uma coisa, mas não há essa prerrogativa estabelecida. A prerrogativa de que cabe ao Senado ou à Câmara deliberar sobre prisões de parlamentares já é uma excrescência e nós estamos providenciando a sua eliminação. Apresentei uma proposta de emenda constitucional que, se aprovada, excluirá da Constituição do país essa prerrogativa. Mas hoje ela consta da Constituição. Se tivesse ocorrido determinação da prisão do senador, caberia sim ao Senado deliberar a respeito. Mas no nosso entendimento não houve essa prisão. Então nós temos que preservar as instituições. Nós não estamos julgando um parlamentar, não estamos discutindo a questão de mérito.
O que nós estamos tentando fazer prevalecer, no nosso caso é essa a intenção, é a instituição sobre os seus integrantes, a instituição maior do que os seus integrantes. É evidente que nós, ou ministros, ou senadores, ou deputados, ou presidente da República, somos passageiros, né, episódicos, somos substituíveis. As instituições não, elas são permanentes, definitivas, insubstituíveis. Nós podemos ser condenados, não devemos condenar as instituições. O serviço que nós possamos prestar à democracia, que nós podemos prestar à democracia nesta hora, é exatamente aguardar pela via recursal, a fim de que o próprio Supremo Tribunal Federal possa superar esse impasse. O recurso é necessário para provocar que o STF reveja a decisão tomada pela primeira turma? É evidente. Quem discorda da decisão pode recorrer. Há ainda essa instância, né, que é a do Pleno do Supremo Tribunal Federal, portanto, cabe sim recurso. Mas sem uma provocação, o Supremo não reverá essa decisão, né? Eu creio que não, tem que haver uma provocação. Eu imagino que com esse tempo até terça-feira é uma providência a ser adotada. Razoável. Senadora, o senhor foi autor da PEC, como o senhor disse, da proposta de emenda à Constituição, que revê essa questão do foro privilegiado, né? Ela foi aprovada aqui no Senado Federal nos 2 turnos, só para lembrar você que nos acompanha. Mas, no momento, ela está sujeita ao crivo da Câmara dos Deputados? Exatamente. Já há um parecer pronto do deputado Efraim Filho, na Comissão de Constituição e Justiça. O parecer é favorável, pela aprovação na íntegra da proposta aprovada no Senado. Agora nós dependemos de pautar. Falei com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Rodrigo Pacheco. Ele imediatamente vai adotar essa providência, colocar na pauta da comissão para que ocorra o mais rapidamente possível a deliberação. Depois ainda passa por um outro estágio, que é uma comissão especial, e depois irá ao plenário. Eu espero que não se altere, que essa proposta possa ser promulgada o mais rapidamente possível, colocando ponto final nesse assunto, acabando com o foro privilegiado. Veja o que esse foro privilegiado nos proporciona. Proporciona, inclusive, esse choque entre poderes, né? Esse confronto entre poderes, essa invasão de competência que muitas vezes acontece, né? Então, o fim do foro privilegiado é essencial para que nós possamos sonhar realmente com uma nova justiça no Brasil. Senadora, agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Agradeço também a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, ligação gratuita. Eu lembro também que você pode rever esse e outros dos nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.